Olá pessoal, bem-vindos de volta a MJ Tech Podcast, episódio 5, temporada 3, primeiro episódio de 2025. Espero que tenham tido umas ótimas férias e passagem de ano. Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast. Já sabem como é, papo de sempre. Sigam-nos no YouTube e no LinkedIn. Contato direto imonitjotech@gmail.com. Agradecer ao apoio institucional do TC220, que é a Comissão Internacional de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico, que nos apoia desde a primeira temporada. E também aos nossos patrocinadores, a Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. E já para inaugurar 2025, nós temos mais um sorteio de um livro, não é? Para quem acompanhou o episódio 4, nós tivemos uma feliz surpresa. O André da Campbell Scientific trouxe para nós este livro, não é? Trouxe um para mim e trouxe um para o podcast, não é? Ofereceu, eu passei lá na Campbell Scientific ano passado, no final do ano, para ir buscar mais um exemplar, que é este aqui do Brent Randall, que é o Fundamentals of Automated Field Instrumentation. Para quem quer trabalhar com instrumentação automatizada, isto provavelmente é das coisas mais atuais que tem. Isto não está nem na Amazon, portanto é exclusivo, isto veio direto da fonte, vai ser comercializado em breve. Portanto, o sorteio está na tela, tem aí o QR Code, sabem como é, siga no canal, nos dois, tanto no LinkedIn como no YouTube, vocês vão lá, se inscrevem, vamos fazer o sorteio, divulgamos o vídeo do sorteio. Se não estou em erro, acho que é 3 a 4 episódios que vamos deixar isso no ar. Portanto, se inscrevam. O outro já foi entregue para o feliz vencedor e eu fico muito contente. Mais uma vez está aberto para todo mundo. Não me prejudiquem no SEDEX, por favor. Mas vamos lá. Portanto, hoje, cara, vamos aqui focar aqui nos convidados. Muito legal. Hoje temos aqui a Pamela Leite e o Anderson Fernandes. Quem são eles? A Pamela Leite é engenheira ambiental, sócia fundadora da Geomin, com mais de 10 anos de experiência no mercado de mineração, atuando principalmente na gestão de projetos e liderança, responsável pela implantação de sistemas de acionamento automático em mais de 70 estruturas no Brasil, liderando equipas distribuídas por todo o país. E o Anderson é engenheiro de automação, com grande experiência em instrumentação geotécnica, responsável pela implantação de projetos de monitoramento, via monitoramento e instrumentação geotécnica em mais de 60 barragens do Brasil. Trabalhou em grandes mineradoras como a CSN, Anglo American e Vale. Pamela e Anderson, muito bem-vindos, cara. Agradeço imenso por terem aceito o nosso convite. E só introduzindo antes do Anderson e a Pamela começar, eu nas últimas 2 temporadas eu falava assim: mas não existem fabricantes no Brasil. Eu lá no fundo eu já sabia, porque eu já seguia a Geomin. Eu já a seguir, nunca tinha surgido a oportunidade, e eu falava essas coisas assim, e eu dizia assim: puta, mas tem ali um but, tem ali uma exceção, e eu vou convidá-los para virem falar um pouco sobre isso. Portanto, hoje nós vamos ter alguém que é um fabricante de instrumentação geotécnica no Brasil. Portanto, pela primeira vez temos alguém no podcast que vai falar dessa parte, e desse aspecto e dessa perspectiva, o que eu fico muito contente, não é? Porque é muito desafiante. Portanto, deixo isso agora, a bola é vossa. Pamela e Anderson, me contem assim como é que a instrumentação começou para vocês, e fica ao critério. Vocês decidem quem vai primeiro. Eu posso ir primeiro. Vai primeiro. André, eu quero primeiro agradecer aí o convite. É uma honra assim, a gente estar aqui, a gente sabe da relevância e da importância do seu podcast, e também parabenizar aí, né, pelo trabalho que você tem feito nessas últimas temporadas. E a gente sabe o quanto ainda falta, né, principalmente aqui no Brasil, desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação. Lá fora a gente sabe que tem bastante, mas aqui as coisas estão começando a andar. Estavam engatinhando, acho que agora estão começando a ficar de pé. Mas vou contar aí um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui, né? Eu comecei trabalhando como consultoria em mineração, foi meu primeiro contato com mineração foi na consultoria. Trabalhava com licenciamento, e meu primeiro contato com a instrumentação foi na parte de licenciamento de poços de monitoramento e poços artesianos. Foi o primeiro contato que eu tive. E isso lá no Mato Grosso do Sul. Então eu trabalhava com a consultoria de grandes e pequenas mineradoras. E quando rompeu o Brumadinho, teve uma alteração na legislação, né, onde as barragens aí com DPA alto, elas tinham que ter o acionamento automático de sirene. E eu tinha alguns clientes que precisavam disso, né? Então eu fui buscar alternativas, né, produtos que foram feitos para isso, para acionamento automático de sirene, e a gente não encontrou. Ou o que a gente encontrou era de fora, muito caro. E eu precisava achar a solução para esse meu cliente, e aí ali surgiu uma ideia e um sonho, né? A gente foi atrás, assim, de desenvolver, né? A gente teve uma ideia, como que a gente pode fazer para ser confiável. Isso era eu e uma sócia minha, que é minha sócia até hoje, a Jéssica.
E a gente viu ali a dificuldade de ter um sistema, né, um produto específico para isso. Então a gente surgiu a ideia de criar uma solução. Aí a gente foi atrás de desenvolvedor para ajudar a gente, porque eu não era da área, né, da automação, eu sou engenheiro ambiental, eu entrei nessa área depois, e também de investidor, né? E aí a gente foi conseguindo tirar essa ideia do papel, deu super certo, a gente está aqui até hoje, né? E a gente tem aí mais de 70 estruturas com o nosso sistema instalado, e depois disso a gente viu também esse gap aí da instrumentação brasileira, né? A gente vê grandes empresas aí internacionais dentro do mercado brasileiro, e a gente falou, por que não ter um produto brasileiro também, que traga vários benefícios aí que a gente vai discutir durante o podcast, né? De ter um produto brasileiro. Sim. E é isso, aí foi assim que eu entrei nesse mercado. Ao longo desse caminho, meu caminho cruzou com o Anderson, aí a gente começou a trabalhar juntos. Legal. Só desculpa, Palma, em que ano que começou? 2019? Foi logo após o Brumadinho, foi 19. Foi 2019 que começou a ideia, né? Ah, 2020 foi quando a gente começou a fazer a primeira implantação, que aí era ainda um MVP, uhum. e aí depois, 2021, que foi realmente as implantações que Tá. estão rodando aí até hoje. Ok, só para situar o pessoal aqui no espaço temporal aqui. Portanto, já Isso, a ideia tem uns 5 anos, a implementação da ideia pelo menos uns 3, não é? Por aí. exatamente. Anderson, sua história, como é que você caiu aí? Paraquedas. Eu sou engenheiro de automação, né? Comecei trabalhando em papel e celulose, Campinas. Não fiquei muito nessa área. Migrei rápido para mineração. Desde 2010 eu trabalho na área de mineração, mas muito desse tempo na parte de automação de processos, de grandes mineradoras, CSN, Anglo. Só que naquela época a instrumentação de barragens ela não tinha a importância que ela tem hoje. A instrumentação de barragens ela era só uma parte de tudo que a gente tinha que cuidar, né? Como instrumentação e como automação, o foco maior nosso acabava sendo ali no processo produtivo, de fato. Claro. E as barragens a gente olhava, mas olhava em segundo plano, assim, né? Quando sobrava um tempinho, ia lá, olhava e tal, mas não era aquele foco. A parte de barragem, de fato, eu acabei caindo de paraquedas nessa área, instrumentação geotécnica, quando eu fui para a Vale. Isso era 2018, e eu era responsável, um dos responsáveis por implantar os vídeo monitoramentos nas barragens, Certo. ali da antiga resolução 13, e também os projetos de instrumentação automatizada. Brumadinho era uma das barragens que eu era responsável, né, na época que rompeu. E acabou que, apesar de toda aquela tragédia, né, de Brumadinho, isso foi um gatilho que me fez aprender bastante, em termos técnicos de fato, assim, mudou bastante a forma de trabalhar ali dentro da Vale quando aconteceu o Brumadinho. Sim. Rompendo, porque a gente teve alguns problemas com fornecedores ali e tal, e acabou que a Vale é muito de a gente gerenciar projetos, né? Não de colocar a mão na massa, mas naquele momento pós-Brumadinho isso mudou, e aí eu tive que colocar bastante a mão na massa junto com alguns outros parceiros que são da Vale até hoje, e isso foi um grande gatilho para poder aprender sobre instrumentação geotécnica. Acontece que eu sempre tive vontade de empreender, a carreira foi me direcionando para outro lado, assim, quando a gente está estável em algum lugar, claro, fica difícil de sair e tal, mas em algum momento eu sabia que eu iria ter que sair e buscar meu sonho, né, que era empreender, e aí eu acabei saindo da Vale, para mexer com instrumentação geotécnica. Eu vi que... Ousado, ousado. Sim, de fato, é uma loucura, mas uma loucura planejada, né? Assim, eu via que a instrumentação geotécnica ela estava muito em alta, pouca mão de obra especializada, assim, e muita demanda. Então, acabei saindo, comecei prestando serviços para terceirizadas da Vale, né? A Geomin entre elas. E aí foi quando meu caminho se cruzou com a Pamela, a gente está trabalhando junto até hoje, e tem dado muito certo, graças a Deus. Legal, cara, mas é interessante aqui o ponto comum que vocês falaram aqui, que eu acho que é o ponto de virada, não é? Que é Brumadinho, não é? Eu acho que para a indústria inteira, mas também o clique, ou aí o estalar de dedos do Thanos, não é? Que a gente brinca que aconteceu depois do Brumadinho. Eu também,
por circunstâncias da vida, a minha carreira sempre foi muito mais ligada à instrumentação de infraestrutura, por estar em São Paulo e as empresas que eu estava associado, a gente sempre trabalhou mais. Mas depois de ter acontecido Brumadinho, a empresa que eu estava fechou logo de seguida um contrato, também em Minas, de monitoramento automatizado, por causa que aconteceu Brumadinho e depois teve até aquelas alterações legislativas e esses contratos acabaram saindo. E o meu contato com a mineração passou a ser muito maior. E também com o pessoal que trabalhava com a mineração, porque eu não tinha tanto assim, eu tinha uma outra visão da instrumentação muito mais ligada à infraestrutura, mas depois quando eu vi o mundo da instrumentação na mineração no Brasil, é um mundo à parte. Portanto, acaba sendo quase um oceano azul. Tem muita coisa para instrumentos. Ok, já passaram cerca de 5 anos desde que isso aconteceu, muita coisa se desenvolveu, mas ainda tem muita coisa para ser feita, não é? Mas me chamou a atenção o facto de, desse ponto aí, vocês verem a necessidade do mercado a partir desse acontecimento, desse evento trágico, e também surgiu também no meu contexto essa virada de chave depois de que a Brumadinho aconteceu. Mas dentro disso aí, qual foi a motivação principal para ter criado a Geomin? Pelo que eu entendi, vocês são uma startup. E como é que funciona aí? Qual foi o desafio? Olha, você não acordou de manhã e pensou assim, agora vou fazer uma empresa de instrumentação, porque quem está dentro da instrumentação a gente sabe que é algo muito complexo, não é? É multidisciplinar, tem uma série de coisas que têm que ser levadas em conta e o Brasil não é propriamente dos melhores países para isso. Mas porquê que surgiu essa ideia? De onde surgiu e porquê que você seguiu esse caminho? Foi a motivação principal, assim, infelizmente no Brasil, né, já pegando o gancho aí do que você falou, a gente precisa passar por algumas tragédias para que as coisas mudem, né? E infelizmente é assim, né? A instrumentação dentro da mineração ela já deveria estar acontecendo há muitos anos, né? E aí as coisas foram desenrolar e andar um pouco melhor depois da tragédia de Brumadinho. E aí isso é uma pena. E já tinha acontecido Mariana, não é? Já tinha acontecido. Exatamente. A questão é que foi preciso acontecer Mariana e depois Brumadinho que não. Foi preciso acontecer. Afinal não é isolado, afinal poder. Isso é sério, não é? Exatamente. E aí, com o acontecimento de Brumadinho, a gente, assim, eu vi a necessidade de atender esses meus clientes, né, de uma forma eficiente. Tinha que ser uma solução personalizada, porque a gente não achava nada parecido, né, pronto no mercado, um sistema que seja feito para acionamento automático de sirene. Eu via muitos fornecedores não querendo colocar a mão nisso, por medo, por receio de querer mexer com sirene, depois de tudo o que aconteceu com Brumadinho também. Então, eu percebi assim que muitas das soluções elas eram importadas, elas não eram adaptadas para o contexto do Brasil, né? E a legislação ela pediu uma urgência muito grande, né? Então eles tinham ali, se eu não me engano, até dezembro de 2020 para estar com isso instalado. E dali surgiu essa vontade, né? De trazer uma solução, um produto personalizado para esse atendimento. E eu sabia que o mercado para isso era gigantesco, né? Tanto que hoje a gente está aí na maioria das estruturas do Brasil. E aí foi aí que a gente tomou a decisão, eu e a Jéssica, né, de abrir essa empresa 100% brasileira para atender essas peculiaridades. A gente faz o sistema de forma personalizada para o cliente, se a barragem é maior, se a barragem é menor, mas tudo levando sempre em consideração a parte de confiabilidade, né, a parte de trazer sempre essa responsabilidade para o sistema, porque, sem brincadeira, a gente chegou a ver clientes assim que queriam passar uma corda na barragem e se essa corda rompesse, ia tocar sirene, sabe? Então, a gente falou, não, isso é assim um falso positivo, é muito sério também, sabe? Então, é muito sério não tocar a sirene, é muito sério tocar e não ter acontecido nada. A gente vê aí outras empresas que têm acontecido isso com uma certa frequência, e isso traz um impacto para a sociedade muito grande, né? Quem está ali em volta, você ouvir tocando uma sirene sendo que nada aconteceu, então a gente sempre levou isso muito em consideração. O descrédito, não é? Da questão é aquela história do Pedro e do Lobo, não é? Chama e depois vai chegar um ponto que ele não vai embora, não é? Exatamente. Uma hora você vai chamar e é de verdade e ninguém vai levar em consideração, né? Ninguém vai acreditar. Então, a gente pensou muito nisso, a gente sabia da responsabilidade que a gente estava tendo quando a gente pensou em desenvolver, a gente foi atrás de pessoas altamente competentes para poder conseguir fazer. Fizemos vários cálculos, vários estudos assim para poder ver realmente a confiabilidade do sistema. Mas o que mais motivou mesmo é a falta disso no Brasil, de ter uma empresa que consiga entregar de forma personalizada o que o cliente precisa. Né? Hoje,
tudo começou com o Geocode, que é o sistema de acionamento automático de sirenes, né? Mas hoje a gente entrega outras soluções totalmente personalizadas para aquele contexto, daquele cliente. Quando a gente vê empresas de fora, não tem essa facilidade, né? Não tem essa maleabilidade ali para você poder mexer dentro de um software, para você poder alterar algum parâmetro, coisa que a gente vê que hoje precisa, principalmente para as empresas um pouco menores, né? E Uhum. também questão de custo, né? Depois que a gente entrou nesse mercado, que a gente conseguiu fechar nosso primeiro contrato, e aí os olhos foram abrindo para outras coisas, né? Por exemplo, a instrumentação convencional, que antes a gente não mexia, a Uhum. gente foi enxergando como o mercado Isso está mesmo. preso e atrelado a essas empresas de fora. A gente falou, não, vamos tentar abrir um espacinho aqui porque cabe a gente. É Essa uma... foi a motivação Uhum. principal, assim, né? A gente conseguiu nesses anos aí, não são muitos anos, a Jami é uma empresa nova, né? 5 anos, Uhum. construir uma relação de confiança muito grande com os clientes. Por conta disso, a proximidade que tem, né? Nós somos pequenos, então, se o diretor da empresa que a gente está trabalhando tem algum problema, ele pode vir falar diretamente comigo Claro. e a gente resolve. Então, essa relação de confiança também motiva muito a gente a continuar e continuar tentando, apesar de todos os desafios aí para entrar com a instrumentação fabricada no Brasil, né, dentro das empresas. Claro. Anderson, tem alguma coisa a acrescentar do seu lado? A gente se preocupa demais assim, com o problema do cliente. Isso é uma característica forte nossa, que a gente não quer só vender o nosso produto, vender o nosso serviço, mas a gente quer enxergar o que o cliente tem de problema e a gente gosta de entregar a solução completa para ele, funcional, turnkey, para resolver de fato o problema deles, né? Ao invés dele ter que ficar contratando 3, 4 fornecedores diferentes, um fornece o sensor, o outro só fornece o software, o outro fornece a integração entre o software e a sirene. Sim. É um negócio que a gente entende que o mercado tenta direcionar para esse lado, Uhum. que obviamente para quem está vendendo é muito melhor em termos de risco, né? Você está vendendo só um pedacinho da solução, Sim. mas para o cliente, para quem está comprando, é muito melhor ele comprar um problema resolvido e não comprar um pedacinho de várias soluções ali e rezar para dar certo no final das contas, né? Que fica muito mais caro para ele, muito mais complexo para ele gerenciar. Uhum. E assim, a gente hoje a gente vê que a tecnologia ela é extremamente confiável. A gente tem mais de 2,4 milhões de horas de funcionamento sem falso alerta. E isso dá para nós também uma segurança maior de poder entregar a solução completa. Antigamente, a gente evitava fazer a integração entre o nosso software e a Sirene. Uhum. Era muito desconhecido, era muito fechado os sistemas de Sirene. Hoje está um pouco mais aberto, o mercado viu que é uma demanda legal, não tinha como não se abrir para isso. E aí a gente foi ganhando conhecimento nesse lado também e agregou a nossa solução. A Uhum. única coisa que hoje a gente não mexe nessa parte relacionada à Sirene é a Sirene propriamente dita. Já tem empresas muito consolidadas e a parte Sim. de investimento para fazer isso em infraestrutura é muito alta. Então é algo que a gente não mexe hoje, mas desde o sensor até a integração com o sistema de Sirene, a gente busca entregar a solução pronta para o cliente. Uhum. Essa parte, curiosidade minha do meu lado, essa parte das sirenes, depois quem determina se elas vão ser ativadas ou não é o vosso cliente, não é? Mas esse cliente ele está embasado nos consultores, suponho, não é? Portanto, esses critérios, esses limites, vêm dos consultores, certo? Exato. As consultorias estão sempre auxiliando os Uhum. clientes na definição dos parâmetros, na posição dos sensores também, né? Uhum. Isso vem deles. Uhum. E aí o nosso software a gente parametriza ele ali para Uhum. atender o que eles definiram. E agora a pergunta difícil. E vocês acham que as consultorias elas têm capacidade para determinar os limites de alarme com precisão? Difícil, assim, Uhum. tem situações que os consultores e o cliente conhecem profundamente a barragem que ele tem na mão, e aí definem adequadamente, Uhum. preocupam em entender como que funciona de fato o sistema e tal. Tem situações que não. Tem situações que É mais solto. eu, eu vejo, às vezes o cliente está querendo só tapar o buraco, assim, que só quer realmente garantir que ele atende aquela legislação e tal. Exato. E na maioria das vezes, nesses casos, a gente acaba perdendo as concorrências. A gente não é a empresa mais barata do mercado e muito longe de ser a mais cara também.
a gente enxerga que a gente tem um bom custo-benefício para quem quer resolver o problema, quem quer ter uma solução confiável, assim. Uhum. Tapar o sol com a peneira só para poder falar que tem uma solução barata, isso é uma coisa que a gente não faz, Certo. porque a gente não confia, e a gente sabe que um falso positivo é algo extremamente crítico. Falso negativo nem se fala. Exatamente. Mas o falso positivo, um falso positivo que acontece com a empresa é muito mais caro do que comprar um sistema confiável como o nosso, ou como qualquer outro aí que seja confiável também. Geralmente a multa é mais cara do que isso. Então a gente, quando é um cliente sério, um cliente que quer resolver o problema dele, a gente costuma se dar bem com esse cliente. A gente Exato. costuma ser escolhido, assim, pelo Não, cliente, né? A gente tem uma exato. boa relação. E é uma venda muito complexa, né? Esse tipo de situação, de sistema é extremamente complexo, é uma venda que demora muito tempo e eu acho que tem que ser assim mesmo. O cliente tem que estar muito confiante no que ele está fazendo, no que o sistema vai resolver para ele, qual que são os riscos e tal. Então, geralmente demora, mas geralmente a gente vê que os clientes evoluem essa relação de confiança com a gente e vai dando certo. Exatamente. Eu fiz essa pergunta para ter um tato do como é que vocês sentem o grau de conhecimento não é dos vossos clientes, é dos consultores que estão envolvidos com isso. Porque as sirenes eu sempre achei que é um assunto muito sensível, não é? E complexo. Eu lembro também, houve aí uma época que chegavam sempre a perguntar assim, mas o seu instrumento ativa a sirene automaticamente. Calma lá, não é assim, tipo, isso era um erro na leitura. Isso o data logger está com pouca energia e aí dá uma leitura fora do padrão que é por causa de falta de energia do sistema, não necessariamente porque está mexendo. Isto é um tipo de situação que às vezes vocês têm leituras anómalas em alguns sensores. Exato. Que É uma coisa que é crítico, né? O sistema tem que estar muito robusto para vencer isso aí. O que eu enxergo, assim, que os consultores, eles não dominam profundamente as tecnologias que existem, as opções que existem. Então, isso é normal, né? É lógico, é um negócio novo no mercado, então os consultores, eles acabam tendo que entender o sistema que o cliente acabou comprando e parametrizar em cima dele, né? É lógico que o consultor ele está ali por trás do cliente auxiliando, falando, tenta uma solução de tilt-meter ou de fibra ótica, ele dá um guia, né? Mas o suprimento junto com o cliente que vai definir. Exato. Uma coisa que eu vejo assim que a gente ainda está precisando melhorar, eu acho que é uma questão de tempo, não é fácil, é a parte de legislação, a gente ter uma legislação um pouco mais diretiva, assim, mais direcionando para soluções que são adequadas, para ajudar o consultor, ajudar o cliente. Hoje a gente evoluiu muito, né? A gente tem, desde 2015, ele, quando rompeu Fundão, depois Brumadinho veio mais intenso ainda, a gente, na área de mineração, evoluiu demais, mas eu vejo que as legislações, elas são superficiais. Elas falam assim, você tem que ter um sistema de acionamento automático sirene que que seja baseado em deslocamento. Ponto. Mas ele se limita a isso, e eu vejo que a ANM, como ela tem acesso livre a qualquer cliente, ela consegue fazer um benchmark do mercado melhor do que qualquer outra empresa, ou qualquer consultor que seja. Então, eu acho que essa é a grande oportunidade da ANM de poder ajudar o mercado. É lógico que eles não vão falar assim, compra Geomin, ou compra tal empresa. Não é isso, mas eu acho que citam as tecnologias que eles entendem como as mais adequadas. Eu acho que fibra ótica, tilt-meter, vai falando quais são as legais. Isso eu acho que é um negócio bacana. Mas ainda assim a gente está muito à frente, ao meu ver, em termos de legislação, de outras áreas, né? Eu acho que falta muito avanço em infraestrutura, em ferrovia, barragem de água. Não dá para negar o trabalho excelente que a ANM já fez, mas eu acho que pode vir mais, assim, para ajudar mais ainda os consultores e os donos das barragens ali, né? É o próximo passo, né? Eu acho que agora estou numa curva de aprendizagem agora. E a partir do momento a ver como é que o mercado se movimenta e como as coisas estão indo, não é? Agora a gente vai ter as pilhas, não é? As pilhas acho que é a próxima grande coisa, não é? Porque tempo, né? que já estava sendo que já estava sendo discutido, mas agora o acidente que teve agora recentemente aí trouxe o alerta, inclusive internacional. Eu lembro de estar a seguir no LinkedIn e sites internacionais, todo mundo falava disso.
E temos André, o que é que aconteceu e tal, quais são os detalhes aqui? Cara, tenho que ver o que é que aconteceu, não sei. Só vi imagens de pessoal gravando. O pessoal lá fora continua sendo assim, muito surpreendido assim, nossa, como é que as pessoas conseguem estar tão perto nas gravações? Eu assim, é Brasil, filho. Isto aqui, a gente gosta de, quem sabe faz ao vivo aqui. Infelizmente a gente é um pouco mais ousado nesse aspecto. Mas a questão é que tens essa questão das pilhas, que eu acho que vai ocupar muito os próximos tempos, não é? E eu acho que a NM é um ótimo gancho que tu deixaste aqui, dessa evolução das próprias normas, não é? Deixar assim, porque Sim, senão fica muito aberto. Acaba sendo o que eu também critico muito na questão de infraestrutura, é do género assim, lá a norma do projeto geotécnico diz lá para colocar instrumentação, mas não tu dizes o que é que tu vais colocar, se tens que colocar, tá? Porque eu posso colocar um pino ali na parede e estou monitorando, não é? Tipo, ela nem entra no mérito das opções, vídeo monitoramento, exato. deslocamentos, nem entra nisso. E depois a gente tem as coisas que tem aí de metrôs e ferrovias e rodovias e enfim. E nós acabamos isso, eu acho que é um ótimo ponto. Seguindo aqui na nossa conversa, passando a bola aqui para a Pamela, do fabricante nacional, assim, quais são as grandes vantagens face aos grandes fabricantes internacionais que têm aí no mercado? O facto de ser um fabricante nacional, o que é que impacta para os vossos clientes? Quais são as vantagens? A gente, só de estar no Brasil, assim, a proximidade com o cliente, isso já é uma vantagem gigantesca, né? Apesar das empresas de fora aí terem as consultorias, né, terem os representantes no Brasil, e isso acaba dando uma demora, assim, a questão de suporte, de você ter a garantia do produto. Então, eu acho que o principal ponto, assim, que a gente vê, e é o que a gente tem de retorno dos clientes que usam nossos produtos, é a questão do suporte. Em questão de 1, 2 semanas, a gente pega um produto com defeito, conserta e devolve, né? Isso é muito Uhum, difícil da gente ver com empresas de fora. Mas tem uma série assim de vantagens que a gente tem tanto para o cliente quanto para projetos, questão de tempo de implantação. Nós temos aí um recorde de implantação de geocode, foi feito em 1 semana. uhum, A gente acredita aí que nenhuma outra empresa internacional conseguiria fazer essa entrega de forma tão rápida. A gente fechou um contrato numa quinta-feira, na próxima sexta ele já estava todo implantado. Então, e também custo, né? A gente reduz aí muito a questão de impostos de importação. E isso traz, né, reflete no preço final ali do produto. Por ser brasileiro, a gente produzir local, o custo é muito mais baixo. Então, o cliente ele economiza não só no preço inicial do produto, mas também no longo prazo, né? A gente elimina o gasto com ter estoque gigantesco, não precisa. A gente está aqui do lado se ele precisar comprar de novo. uhum. Questão de logística internacional, imposto de importação e um monte de taxa extra aí que a gente sabe que acaba encarecendo muito as soluções importadas, né? O câmbio, O câmbio, exatamente, né? Apesar da estava. gente comprar alguns componentes de fora, Uhum, né? Isso interfere no custo do produto, mas não tanto quanto um produto produzido fora do Brasil. uhum, claro. O benefício do suporte, que eu falei mais cedo, né? A gente está no Brasil, a gente consegue atender muito rápido qualquer demanda ou problema. Não tem necessidade de esperar semanas ou meses para importar alguma peça ou contar com suporte técnico estrangeiro, né? Isso dá. A gente consegue oferecer muito mais tranquilidade e agilidade também na execução do projeto. E como a gente trabalha também com serviço, né? A gente entrega produto e serviço. Isso para essas questões de urgência, porque acontece muito. A ANM notifica lá o cliente, ele tem 2 meses para poder fazer uma instalação. Então a gente consegue trazer esse benefício para ele, né? Porque a gente tem estoque, é fácil de implantar, a gente está aqui do lado. O que precisar também de manutenção, a gente também consegue dar com muita facilidade, com muita agilidade, né? Uhum, E eu acho que assim também um impacto um pouco mais amplo, né? Não olhando tanto para o cliente final assim, é que quando as empresas elas compram de fabricantes nacionais, ela fortalece o mercado brasileiro, fortalece a competitividade das empresas brasileiras, incentiva o investimento em inovação e tecnologia aqui, porque o brasileiro, eu acho que ele tem um pouco de síndrome assim de impostor, mas ele é muito competente. Nós temos profissionais muito competentes, nós temos fábricas muito boas e às vezes acabam preferindo usar produtos de fora, né? Então eu acho que sim. quem compra de fabricantes nacionais como a Geomin está fortalecendo muito a competitividade das empresas brasileiras, está gerando emprego, está gerando investimento na inovação, na tecnologia. E eu acho que esse assim é um diferencial mais amplo, mas que faz muita diferença, sabe? Uhum.
Vocês estão a falar, vocês têm serviço de campo também. Quantas pessoas têm a Geomi no total? Quantos colaboradores? Curiosidade. A gente está em volta de 30, 35 pessoas. Caramba, 30 só nos últimos 3 anos. Isso. A gente começou com 3. Aí agora nos últimos 3 Só anos. aumentou 10 vezes em 3 anos. É só um aumento de 10 vezes em 3 anos. E, deixa-me especular aqui, precisando de mais gente. Precisamos de mais gente. E difícil de Esse é um encontrar. assunto- E difícil de encontrar. Sim, esse é um assunto que a gente gostaria muito de trazer aqui para o podcast, porque Faz é um favor, desafio fiquem à vontade. gigantesco. É um desafio gigantesco achar pessoas que estão prontas, entre aspas, para esse mercado, sabe? A gente Difícil. encontra engenheiros de automação, técnicos de automação, mas que não tiveram essa vivência com mineração. Vivência nenhuma, na verdade, né? Então, a Geomin, ela tem sido escola para muita gente. A gente já passaram várias pessoas por dentro da Geomin, onde a gente trouxe todo esse ensinamento na parte de automação Uhum. dentro da mineração, que são pouquíssimos profissionais que sabem fazer, né, que já tiveram com algum tipo de vivência, né? É bem raro de encontrar, é muito difícil. A gente tem algumas vagas que a gente fica, às vezes, meses procurando um profissional, mas a gente encontra. A gente procura bastante, a gente encontra, a gente treina, mas realmente é um desafio, um desafio. Tipo, eu sempre levanto essa pergunta, não é? Porque a pessoa que me respondia que está achando pessoas qualificadas com facilidade, me diga onde é que está, que eu vou junto para conhecer esse local. Porque a gente fala aqui, para quem segue aqui o podcast, é uma luta que a gente tem desde o primeiro episódio, que é a questão de capacitação técnica de novos profissionais para esta área. Por causa da questão da legislação aqui, a necessidade de vários tipos de profissionais para atender esta área, não só geotécnicos, estamos a falar de multidisciplinar, seja automação, seja geotécnico, seja civil, diferentes áreas, TI, inteligência artificial agora também, entre outras coisas aí. Sim. É uma demanda muito grande e ela vai crescer cada vez mais. E isso, a gente já fez o primeiro episódio aqui com o professor Josias, não é? A PUC Minas vai lançar a especialização no curso de Engenharia Civil de Instrumentação. Tem aí pós-graduações que já podem ser feitas e que nós vemos aqui. Por exemplo, é uma movimentação que eu tenho visto no mercado brasileiro, principalmente em Minas Gerais, aquelas mais próximas da mineração, não é? Mas era o que eu gostaria de ver nas universidades. E é uma discussão que a gente já está feito a nível internacional. Quando eu falo para vocês aí do TC220, não é, que patrocina aqui, o TC220 é o Comitê Internacional, que tem um representante por cada associação de geotecnia do país. E uma discussão que nós tivemos até inclusive agora no último workshop em Lisboa, é a questão do papel da academia na instrumentação geotécnica. E não é só no Brasil. Muito difícil encontrar matérias de instrumentação geotécnica nas especializações de geotecnia pelo mundo. Das poucas que nós descobrimos na reunião, que acho que uma ou outra coisa em Itália, tinha uma no Imperial College, mas é mais focada para análise de dados e análise de dados e modelação geotécnica de elementos numéricos. Não tem aquela coisa de eu vou instalar desta maneira, eu vou automatizar assim, o Piazão te faz isto. Esse beabá, esses fundamentos, não temos nada nessa aí. É mundial. Não é uma questão aqui que é só do Brasil. Só que o Brasil, como tem uma legislação, digamos, mais restritiva e mais incisiva, nesse aspecto a demanda é maior. E nós depois também temos uma outra coisa que eu foco os meus colegas lá fora, que é a questão demográfica. Os países, eles não estão com a população aumentando, eles estão com a população diminuindo. E dentro dessa população diminuindo, os jovens têm menos interesse pelas cadeiras de engenharia civil, eletrotécnica. Então, hoje em dia o pessoal quer ser TikToker, youtuber e fins. Não é? Ser engenheiro civil Essa geração está complicada. Então, e é mais difícil encontrar profissionais cada vez mais. E as universidades têm que intervir, e como as empresas, que a Palma está a falar, acaba a ter que formar, não é a primeira pessoa que fala aqui, que ela tem que formar internamente. E a grande parte das empresas de instrumentação no Brasil, elas pegam na pessoa, eu tenho aqui um diamante em bruto, vamos tentar aqui lapidar aqui e vamos ver o que é que dá. E às vezes dá certo, outras vezes a pessoa vai embora, às vezes a gente investe. É como funciona. Mas é para as pessoas terem uma ideia que não é um mercado fácil. Portanto, quando eu trago assim, olha, vou fazer uma empresa de instrumentação geotécnica, não é só dizer assim, vou fechar aqui um contrato aqui com uma grande mineradora e agora tudo vai de vento em popa. Tem toda uma questão de desafios de montar a estrutura que tem que ser feitos. E é por isso que acho importante mencionar isso para as pessoas entenderem o processo. Tá? Como estava falando, deixa eu ver aqui.
Eu me perdi. Ô, André, Fala aí, Anderson, só, desculpa. só puxando o gancho dessa questão da academia, uma coisa que acaba dificultando, né, o fato da gente não ter cursos e especializações muito voltados para essa área de instrumentação geotécnica, é que, diferente da maioria das tecnologias que a gente tem, a parte de instrumentação geotécnica não é fácil a gente conseguir encontrar grandes grupos de pesquisa que Não, sejam maduros o suficiente para a gente fazer parcerias, né? Que é difícil. algo que é muito legal, a gente desenvolver tecnologia junto É, com as universidades, né? Geralmente as universidades elas estão à frente das empresas em termos de inovação ali, trazendo coisas novas, e a gente tem muito interesse nisso, né? De sentar com eles e fazer junto. Mas nessa parte especificamente de instrumentação geotécnica tem sido um desafio para nós. Geralmente as universidades elas têm uma tradição em alguma outra área. Às vezes tem pessoas que sim. têm um bom conhecimento em alguma área específica, por exemplo, quero desenvolver uma tecnologia GNSS. Eu não vou achar uma pessoa, provavelmente não vou achar uma pessoa, um grupo de pesquisa especializado em GNSS aplicado à geotecnia. Uhum. Vou achar GNSS Isso. aplicado à Agricultura. agricultura, alguma outra área. Outra. Então a gente tem que fazer essas pesquisas e aí quando a gente vai tentar fechar uma parceria com eles, acaba que a gente vai ter que treiná-los na parte do processo geotécnico também, Sim. para que eles possam nos ajudar. Então é um outro desafio que acontece ali na parte de academia também, que é essa. Não é tão fácil a gente conseguir essas parcerias com as universidades, né? Acaba demorando mais tempo esse tipo de projeto. Então, porque acaba sendo que é o nicho do nicho. Nós estamos muito no Exato. nicho, no nicho, no nicho. Tu acabaste de ter uma coisa que não era abordada na faculdade e que já há muito tempo que ela mereceria ser abordada, porque grande parte de Sim. nós chega aqui e diz assim, pô, tem tanto serviço nesta área, porque é que não tem formação disso? Eu vejo mais, eu pessoalmente, cara, eu vejo as faculdades formarem os miúdos, né, em Portugal, não sou assim tão bem, mas vejo os jovens para a geotecnia clássica. Vamos fazer ancoragem, vamos fazer cortina, vamos fazer fundação, nada contra isso, cara, sempre vai ser preciso. Mas isso é o mar vermelho, né? Não é o oceano azul. O oceano azul está aqui desse lado. As pessoas não entendem a demanda que a mineração tem. É infinito, cara. É infinito. Pode ser Exato. outro tipo de monitoramento, mas no monitoramento dessas áreas de fazer tipo isso, tens muita coisa que já está feita, já foi pesquisada. Não é preciso inovar do mesmo nível. Nem tens uma legislação que te demande para fazer isso. E agora as faculdades é que elas começam a entender, porque elas têm menos alunos, elas têm que se adequar às necessidades. Assim, espera aí, mas o que é que está forte aqui? A instrumentação, satélites, radares, NSS e todas estas drones, que eles dizem assim, nossa, mas aqui a molecada vai gostar disto, porque isto é tecnologia com engenharia civil, aí eles se vão interessar. E aí agora está a dar a lâmpadazinha na cabeça, de assim, pô, a gente se calhar se investisse nisso há 5 anos atrás, ok, isso é uma curva de aprendizagem. Mas se tivesse, depois de ter acontecido uma se as faculdades já tivessem movimentado, algumas sim fizeram, são exceções, Claro. mas eu estou a dizer na Sim. massa, eu estou dizendo USPs, as PUCs, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, o que for, cara, que todas elas abordassem isso, porque, a gente vai para o congresso e vai falar de instrumentação geotécnica e às vezes a gente parece que é ET. Entendes? A gente parece que estávamos a falar de uma coisa muito, muito nova. Tipo, o Ralph Peck falava de método observacional em 1969, cara. A gente vai ver o Ralph Peck discutindo fatores não técnicos de instrumentação geotécnica, o paper é de 73. Eu assim, pois, Sim. estamos a falar, cara, estamos a falar, e são discussões que lá fora também são tidas, não é só aqui. Portanto, aqui é mais porque depois tem aquele déficit educacional e tudo mais. Portanto, eu acho É que claro que agora a gente está tendo mais avanços, né? Mas ainda é pouco perto do que a gente pode. O potencial é muito grande Muito no grande. mercado, mas muito grande. a gente tem algumas poucas iniciativas aí, por exemplo, Universidade do Paraná, Uhum. a gente tem IPV da Vale Sim. e tal, mas é o começo, né? É um mercado que a parte de instrumentação aqui no Brasil, ela evoluiu absurdamente Isso. num período muito curto, né? A gente está falando talvez de 10 anos, 15 anos no máximo ali, que realmente veio a grande virada. Exatamente. Então é pouco tempo para as universidades também terem mudado, mas eu espero que mude sim e que venha mais massivo isso, porque é um mercado enorme, é um mercado vinculado com tecnologia que brilha os olhos Exatamente. do pessoal novo aí, né? E atenção, a gente está a falar de instrumentação, que estamos a falar, porque é uma peça. A evolução que teve nas investigações geotécnicas para a instrumentação, a evolução que teve em todos os processos associados à mineração e geotecnia, hidrologia,
enfim, todas as ciências associadas à mineração, teve uns avanços muito grandes. Eu lembro de eu estava no workshop do TC220 e eu lembro de um dos professores do Imperial College, que é português, David Taborde, e ele estava a falar, cara, os esforços que a Vale fez em termos de investigação e investimento em desenvolvimento de novas tecnologias e de implementação mudou a educação do Brasil. A forma como a educação do Brasil ela era vista. Do género, tipo, eles lá de fora já veem isso como impressionante, como é que uma legislação, empresas de grande porte, elas conseguem fazer o câmbio disso, fazer mobilizar essa mudança. E tem que ser empresas muito fortes como a Vale que o conseguem fazer e que são referências lá fora. Porque eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Está a fazer aqui o lobby do ensino, não é, cara? Porque eu acho que nunca é demais. Porque é sempre um debate, é o gargalo. Acaba sendo sempre isso. Continuando. Como comentou, né? A males que vem para bem. Essa questão de Fundão, Brumadinho. É terrível o que aconteceu, mas teve muita coisa que evoluiu muito mais rápido do que evoluiria se nada tivesse acontecido. Né? A gente vê a parte do ensino está caminhando para isso, tecnologias, absurdamente a evolução que teve, melhorias de processo, aí entra uma série de coisas, né? A própria valorização da geotecnia, né? Do engenheiro geotécnico, do técnico de geotecnia. Hoje eles são vistos como uma área-chave da empresa. Né? Se eles falarem que é para poder parar a operação, ninguém discute, nem o presidente da empresa discute, né? Então isso é bem legal, tem muita coisa que está evoluindo, a legislação veio também, então tem muita coisa boa para acontecer ao longo do tempo. Eu acho que tem que pegar o aprendizado aí, né? Porque igual o André estava falando antes sobre as pilhas, né? Não vamos esperar acontecer alguma coisa com as pilhas para poder tomar alguma iniciativa, né? Eu acho que o mercado ele deveria se movimentar para isso. Só que, infelizmente, o cliente ele só vai desembolsar, ele só vai investir se ele tiver alguém apertando. Né? Infelizmente é assim. É o que a gente sempre fala aqui, não é só a legislação, é a supervisão. Se não for lá ninguém apertar, assim, cadê o inclinómetro? Cadê o tiltmeter? Cadê isso? Está funcionando? Está bom? Está transmitindo? Está tudo... não, então vou parar a sua operação. Aí sai todo mundo correndo. Então, essa é a grande diferença que eu costumo falar aqui, da diferença da infraestrutura para a mineração. Que na mineração tem uma ANM, na infraestrutura tem o quê? Não tem. Não tem ninguém vai pesquisar lá. Portanto, é essa postura. Também se eu chegar aqui numa norma de monitoramento de encostas em áreas de risco, agora todo o governo está, os governadores têm que fazer tal coisa. Tudo bem, quem vai fiscalizar isso? Defesa Civil? Tem capacitação? Ou são outras discussões aí que são as soluções simplistas que a gente vê na televisão, não é? E depois aí tem outras coisas por trás. Mas voltando aqui à nossa discussão aqui, dentro de tudo isso aqui, uma questão que eu sempre coloco, eu acho, cara, um grande desafio que qualquer pessoa que tente fazer uma empresa de instrumentação. Primeiro de tudo. Depois, fazer um fabricante de instrumentação é um outro nível. E um terceiro nível, eu diria assim, ser mulher num fabricante de instrumentação. E eu queria saber quais foram os muros que as mulheres têm na vossa vida, não é? Principalmente na área de engenharia, e quais foram esses muros que você teve que escalar e teve que mostrar, não, eu sou capaz e eu faço tão bem quanto os outros. São muitos muros e muros muito altos, mas a gente aprende assim, a escalar eles e ir derrubando aos poucos. Essa área da instrumentação, da mineração também, né, que foi onde eu comecei, ela é predominantemente masculina, o que faz com que esse desafio seja muito mais significativo. Eu comecei a trabalhar na mineração, eu tinha 22 anos. E a Geomin veio quando eu tinha 28. Então, eu aparecer numa reunião, apresentando o sistema, conversando de igual para igual com, às vezes, umas pessoas muito mais velhas e homens, era muito desafiador, assim. Só de eu entrar, eu já era questionada pelo fato de ser mulher. E ainda mais pelo fato de ser muito nova. Então, isso exigiu muita resiliência, assim, para que eu demonstrasse o tempo inteiro que eu conhecia, que eu sabia do que eu estava falando, que eu tinha feito cursos, que eu tinha estudado sobre aquilo, que eu não estava simplesmente sonhando e tirando aquilo da minha cabeça, sabe? Eu tive que ter muito pulso firme por questão de liderança também, a determinação, para eu conseguir conquistar esse espaço, né, e conseguir ser levada a sério do jeito que eu sou hoje, né? Eu consegui conquistar isso. Às vezes surgem pessoas novas no caminho, mas por conta de tudo que eu já passei, por conta de pessoas que eu conheci, isso é um pouco mais fácil, e também por conta da resiliência, né? Você acaba conseguindo de forma mais fácil mostrar sua competência. Mas isso é
eu sempre soube que seria um desafio muito grande, mas isso nunca me deu medo, sabe? Eu sempre falei, alguém vai entender que eu sou competente e dali eu vou conseguir ir quebrando mais essa resistência. E essa é uma das minhas maiores conquistas, assim, a gente fala muito da Xiaomi, de estar presente em mais de 70 estruturas, ser um fabricante nacional, mas uma das minhas maiores conquistas foi mostrar que o gênero ele não define a competência, sabe? A gente tenta sempre trazer mais mulheres para o nosso time. É um desafio também gigantesco. A gente vê achar mulheres para compor o time. Hoje a gente consegue, a gente tem mulheres no nosso time, tanto na área técnica quanto na área do administrativo. Então, hoje eu tenho assim bastante orgulho, né, de falar que eu lidero uma empresa que não só inova tecnologicamente, mas também busca promover essa igualdade, o respeito e que eu passei por muita coisa mesmo de ser questionada, mas que foi ficando para trás, assim, né? Vai criando casca grossa, né? Vai criando casca grossa. Oi? Vai criando casca grossa com o tempo, né? A gente vai aprendendo a lidar, né? No começo eu sofria bastante, ficava mal, falava, não, acho que não vai dar certo, porque as pessoas não, Passa. às vezes não querem nem te ouvir, sabe? Só o Sei. fato de você ser mulher. Então, entendo. Mas eu tô vendo um movimento no mercado. Eu acho que a gente tem muita coisa para ser feita ainda em relação a isso, mas eu já tô vendo um movimento no mercado das empresas abrindo vagas somente para mulheres, ou para outras minorias também. E esse debate é um debate muito importante, assim. Eu acho que a gente empodera outras mulheres, né? A gente consegue contribuir para que mais mulheres tenham acesso a esse setor predominantemente masculino, que a gente não e que não precisa ser assim, né? A gente consegue fazer tanto quanto qualquer homem por aí. E, e também um desafio assim, muito marcante que eu tenho, que eu estou vivendo muito mais hoje, é o equilíbrio aí entre trabalho e vida pessoal, né? Eu fui mãe recente, e esse desafio ele ganha aí uma nova dimensão, de conseguir conciliar tudo ao mesmo tempo. Eu acho que toda mulher que se torna mãe passa por isso. Claro. Mas eu acho que a gente tem uma força assim incrível, que a gente consegue conciliar muito bem esses papéis. E isso só fortalece ainda mais a nossa presença no mercado de trabalho. Não, isso é muito legal. Eu acho que esse testemunho é super válido. Para as pessoas que ainda duvidam da capacidade das mulheres, eu vou dar aqui um outro exemplo. Na empresa que eu trabalho, a pessoa que é o líder técnico da empresa, que praticamente desenvolveu da cabeça dela, um dos grandes líderes da minha empresa e que desenvolveu o Shape Array, é uma mulher. E é uma das pessoas mais geniais que eu conheço na minha vida. Ela tem resposta para tudo. Era um negócio assim, absolutamente inacreditável. E as outras pessoas na empresa, tipo, as outras pessoal que trabalha lá, desde a parte do administrativo, o RH, outra parte da engenharia, tem um monte de mulher também na minha empresa. E, cara, é assim, pode ser de ser estrangeiro, pode ser de ser canadense, tipo, nunca vi qualquer tipo de restrição ou desmérito pelo facto de ser mulher ou ser homem naquela empresa. Então, eu não sei, pode ser de ser lá de fora, mas pelo menos, cara, e eu nunca vi. Eu sento lá, todo mundo não tem, porque é aí, porque é aqui, porque é novo, porque é jovem. Todo mundo tem o seu espaço, tem que provar o seu valor. Ainda agora contratámos recentemente uma jovem ganesa, negra, obviamente, e, cara, super competente. Super competente. Agarrou a oportunidade de estar no nosso departamento de suporte. E não é daquele, é uma mulher que vai entrar. Cara, não está nem no horizonte duvidar disso aí. E eu gostaria que isso fosse em todo lado. Eu falo isso para o Brasil, eu falo isso para Portugal, porque também sinto isso. Eu da idade eu sinto, ser mulher obviamente que não, mas eu da idade sinto porque eu já entrei em muita reunião que eu só por facto de ter cabelo branco as pessoas já descredibilizam. Imagino o facto de ser mulher deve ser 2 vezes, 3 vezes, ou muito, muito pior. Portanto, fica aqui o registro para as pessoas entenderem que vale, e é outra perspectiva. Ter o lado feminino também contribuindo para as decisões, tem outra visão. Portanto, eu acho que é uma pluralidade, peço desculpa, dislexia, que só vem a acrescentar. A gente acabou aqui no meio da conversa, a gente nem falou qual é o vosso portfólio, o que é que vocês fabricam. Então, a gente foi aqui direto, fomos lá, questões conceptuais, estruturais, macro, mas a gente nem falou o que é que vocês estão fabricando, que produtos têm, que soluções é que você tem. Vocês podem especificar aqui para nós? Nosso principal produto está relacionado ali à parte de detecção de colapso das barragens e acionamento automático das sirenes. Então a gente a gente entrega a solução como um todo, mas a base dela é tilt meters. E recentemente a gente desenvolveu uma solução também com fibra ótica para fazer a detecção de colapso. Isso foi instalado
ano passado. Uhum. Mas a gente também trabalha com a parte de instrumentação geotécnica convencional, que a gente chama. Então a gente tem data loggers, a gente tem piezômetro, pluviômetros, turbidímetro, essa parte de instrumentação mais convencional. Nosso foco é maior na parte de data loggers, né? Então é onde a gente traz mais avanços, mas trabalhamos também com um pouco de sensores. Uhum. E prestação de serviço, né? Prestação de serviço tanto nesses produtos próprios, para fazer uma implantação turnkey de sistema de colapso, ou para fazer uma implantação turnkey de sistema de instrumentação, ou de terceiros, né? A gente tem um time bem forte, né? Que a gente foi treinando ao longo do tempo e contratando, às vezes já pronto também, Uhum. com bom conhecimento, grande conhecimento na parte de instrumentação de outros fabricantes. Então, RST, Load Sensing, Geocom, essas instrumentações, essas empresas fortes no mercado, é algo que a gente trabalha também. Acaba isso sendo uma certa desvantagem, assim, da gente ser um fabricante nacional, que às vezes alguns clientes, eles meio que confundem, assim, e eles acham que a gente trabalha só com o nosso, né, o nosso produto. Uhum. Mas não é o caso. A gente já fez dezenas de projetos executivos, por exemplo, de instrumentação, que envolviam RST, por exemplo, Uhum. né, com Campbell, com, né, O integrando com o software do comissionamento do cliente. projeto. O Depende do comissionamento do cliente. projeto. Como? O comissionamento do projeto. Também, sim. A gente atua desde o projeto até instalação, comissionamento, teste, tudo isso que está envolvido ali, configuração dos data logs, configuração do Campbell, né, quando é usando RST. Para além de vocês terem as vossas próprias soluções, vocês também são capazes de instalar as soluções dos outros, vocês têm um conhecimento Exato. técnico e podem fazer essas. Justamente. Portanto, eu acho que isso é super válido. Vocês estavam a falar há pouco do sistema de sirenes, eu acho que a gente acabou não entrando. Portanto, por exemplo, no meu entendimento aqui, vocês têm um sistema de monitoramento de colapso, que pode estar à base de tiltmeters, piezómetros, outros instrumentos que estão conectados, que aí vocês têm data loggers conectados com um gateway, e esse gateway vai compilar os dados, vocês têm um sistema de gestão de dados e esse sistema deve ter uns alarmes que aí disparam as sirenes. Estou certo? Se estiver errado, me corrija. Exatamente. Portanto, Exato. esse é que é o único geocode. ponto aí é que a gente não depende do sistema de monitoramento para acionar a sirene. Geralmente, quem processa essa informação, né, o cérebro da solução, ela está em campo e ele consegue acionar a sirene independentemente do software de monitoramento. Então, às vezes, se alguma coisa aconteceu ali, caiu a rede do software de monitoramento ou, por algum motivo, o operador não estava na sala, não viu o que estava acontecendo ali, não tem problema, né? O software, não o software, o hardware que está em campo, ele vai acionar a sirene mesmo assim. Mas o resumo você passou bem aí. E em termos de confiabilidade, como é que vocês fazem essa questão de testar os vossos equipamentos, ver que está tudo certo, ou vocês fazem um beta com um cliente e depois vocês é que lançam a versão oficial? Como é que vocês fazem essa questão das calibrações? Como é que é o vosso processo aí? Perfeito. Para nós, a confiabilidade ela começa desde o desenvolvimento do produto. Então, a gente, quando vai desenvolver o produto, a gente pensa demais os problemas que podem acontecer, né, para a gente ter uma solução para cada um deles, e também a gente implementa as lições aprendidas, né, nos hardwares que a gente tem antigos, a gente enxerga os pontos de melhoria que eles têm para poder colocar nos próximos hardwares. O próprio processo de fabricação, ele é muito crítico em termos de confiabilidade também, então a gente não tem fábrica primarizada, né, nossa produção é uma produção pequena, então a gente terceiriza a capacidade ociosa de uma fábrica, mas é uma fábrica com ISO 9001 há anos, né? Sim. Então tudo no processo é extremamente controlado em termos de qualidade e a gente faz teste em 100% dos sensores. Nenhum sensor sai sem ter testes, tanto teste de hardware, quanto teste de firmware, quanto testes funcionais, né? E aí nos testes funcionais entra, por exemplo, a parte de aferição, né? A gente faz a aferição antes de entregar o equipamento para o cliente e também a gente faz isso de forma periódica. A gente tem uma mesa de calibração que a gente desenvolveu, então a gente coloca os sensores nessa mesa e consegue variar ali 0, 5, 10, 15 graus e comparar
com o que o sensor está mostrando. Isso tendo uma referência com um outro inclinômetro de referência que é aferido pelo Inmetro. Uhum. Então a gente faz isso com bastante recorrência. Praticamente todos os clientes nossos que a gente já implantou sistemas de colapso, eles também são clientes de manutenção nossa. E aí, normalmente, isso é feito de 6 em 6 meses, esse processo de aferição. Claro. Para pegar se tem algum sensor que está desviando, não está medindo corretamente. Uhum. Muito interessante. Além disso, a gente faz também a questão de monitoramento, né? A gente tem alguns clientes, a gente monitora de forma muito intensiva, inclusive 24/7. Outros clientes a gente monitora menos, né, de forma assim, rotineira, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, depende de cada contrato. Mas essa parte de monitoramento a gente considera como crucial para a gente conseguir pegar os problemas o quanto antes. Geralmente, né, em clientes que a gente tem profissionais dedicados ali, estão trabalhando focados naquele cliente, a gente pega os problemas antes mesmo deles de fato se tornarem um problema como sistema. Às vezes eles podem ser um problema para um sensor, mas como um sistema, a gente trabalha com a ideia de que um sensor não significa nada. Ele precisa ter outros sensores ali para a gente ter uma robustez estatística. Então, geralmente a gente pega um problema, já atua nele, antes mesmo que isso possa virar alguma coisa maior e afetar a disponibilidade do sistema como um todo. Okay. E no caso de sirenes, eu acho que isso é ainda mais crítico quando a gente fala de confiabilidade, porque ele é composto por várias partes, né? A gente é só uma parte do todo. A gente, por exemplo, não atua com sirenes, né? Com a manutenção da sirene, com a implantação da sirene, com os testes da sirene. Nada disso a gente atua. Mas o teste de ponta a ponta, ao nosso ver, é extremamente crítico. Eu digo assim, o cliente, né, ele precisa ter segurança que de ponta a ponta, se acontecer um colapso, vai funcionar. Então, essa parte de testes também, às vezes a gente está envolvido, tem clientes que fazem esse tipo de teste, geralmente testes silenciosos, tem clientes que fazem até testes reais mesmo, e aí envolvem a comunidade, né, fazem um comunicado para fazer os testes completos. Quando isso acontece é ótimo, porque de fato o que a gente quer é que, se acontecer alguma coisa, que acione. A gente não quer que aconteça, mas se acontecer, é algo que é extremamente crítico para nós, é que tem que tocar a sirene, né? Claro. Não adianta só a gente fazer a nossa parte, o sistema lá, o nosso sistema identificar que teve um colapso e tal, mandou o acionamento e a sirene não tocou. Então, falhou. Para a comunidade, isso é uma falha. Exatamente. Cai em descrédito totalmente esse tipo de tecnologia, né? E dentro de... Vamos, acho que o nosso tempo está atingindo 1 hora. Em termos de futuro, como é que vocês veem a tendência aí, dos próximos 5, 10 anos no mercado, e quais são as perspectivas para a Geomin aí nos próximos 5 a 10 anos? A gente tem trabalhado muito, André, com processamento na borda. Então, sensores que não dependem de gateway, né? A gente diminui a quantidade de saltos da informação para ele chegar no software de monitoramento. Então a gente tem tecnologias que são celulares, tipo NB-IoT, CAT-M, estamos trabalhando com conectividade satelital. Eu acho que isso é uma questão de futuro, não imediato, mas assim, no curto, médio prazo, acho que para ano que vem, 2026, aí, 27, talvez, a gente já tenha algo robusto, porque eu acho que a conectividade satelital ela tem que vir atrelada a custo mais baixo também, e consumo baixo. Então a gente já está trabalhando com isso, apesar da gente enxergar que isso vai vir provavelmente para 25, 26, 27, e a gente enxerga que os dispositivos vão ficar cada vez menores, alcance vai melhorar, as baterias vão evoluir e a gente vai ter mais duração de bateria, né? Ao invés de ficar com 3, 5 anos, talvez a gente vai ter bateria que vai durar 10 anos, mesmo mandando muitos dados, né? Acaba que isso, a gente vê uma diminuição da necessidade de atuação em campo na parte dos geotécnicos ali, para ficar medindo piezômetro e tal, fazendo esse trabalho, para que eles possam conseguir trabalhar, ter mais tempo útil, assim, usando o conhecimento deles para analisar dados.
já consolidados por softwares que cada vez vão ser mais avançados, que conseguem cruzar bem os dados, fazer Big Data, até simular cenários e tal. Eu acho que algo que vem com força em breve é a questão de ter plataformas mais abertas. Hoje a gente vê protocolos muito proprietários ali, né? Então, geralmente é praticamente um casamento. O cliente colocou determinada marca de data loggers na barragem dele, provavelmente ele casou com aquela marca e vai continuar colocando essa marca porque é fechado, e para ele colocar uma outra marca ele teria que colocar um outro gateway, aí muda toda a parte de integração, fica difícil. Ele casou sem saber, eu acho né? que isso vai mudar. Ele casou sem saber. Exato. E aí é uma relação que ninguém quer, porque ele fica na mão do fornecedor em termos de preço, em termos de prazo, em termos de tudo que ele não quer. Tudo que o cliente geralmente quer é fazer concorrência, quer colocar 3 para concorrer, Claro. para baixar o preço, para ter mais prazo mais rápido, e ele não consegue isso. Eu acho que isso vai vir em algum momento, os clientes vão ter força suficiente para quebrar essa regra, que é muito benéfica para quem está vendendo, né? Claro. Mas não é benéfica para quem está comprando. Pronto, Fibra ótica, a gente trabalha já com fibra ótica na parte de colapso, mas eu acho que fibra ótica é uma tecnologia extremamente promissora na parte também de monitoramento preventivo. Existe fibra ótica acústica e tal, só que não tem como difundir devido ao custo, né? O custo é elevadíssimo, então fica difícil. E do nosso lado a gente tem trabalhado forte com o processamento na borda e a inteligência dentro do próprio sensor também. Tanto para ele diagnosticar problemas dele próprio, quanto para ele fazer trigger e tomar ações que não dependem de um software, que são desvinculadas com o tempo. Por exemplo, está chovendo muito. O nosso datalog ele não precisa esperar 4 horas, o que foi configurado lá pelo software, para mandar o dado. Se a gente definiu que se chover 10 milímetros de chuva em determinado período é para mandar o dado, que esse dado é crítico, ele já manda o dado imediatamente. Então eu acho que essa parte de inteligência lá na borda vem forte também. É claro que a IA também, IA tudo tá vindo forte em IA, a gente tem trabalhado com isso também. A gente tem um assistente virtual, por exemplo, ajuda a gente a automatização de tarefas, geração de relatórios, chat com nossos profissionais, com o cliente também, para tirar dúvida do sistema. Tem bastante coisa que a gente tem feito aí, graças a Deus. É um mercado recheado assim, de tecnologia, é o que a gente gosta de fazer. Bem legal. Pamela, se... Só complementando, eu queria só complementar o que o Anderson falou, ele cobriu bem aí os assuntos que eu também ia trazer, mas eu acho que a gente já até comentou sobre a pilha, né? Eu acho que é uma das coisas que vem muito forte agora para o próximo ano, 2 anos no máximo, porque a gente viu o problema de barragem, aí as coisas começaram a mudar, o pessoal começou a diminuir o uso de barragem, foram para as pilhas, e geralmente essas pilhas ficam em locais mais remotos, né, onde não tem a infra de rede. E aí o monitoramento ele acaba ficando um pouco mais complicado, mais custoso, e aí eu vejo assim como uma tecnologia para chegar são os data loggers com outro tipo de conectividade, que você não precisa da figura do gateway, que às vezes você consegue fazer uma comunicação NB-IoT ou com 3G, isso a Xiaomi também está estudando, está trazendo para o mercado. Ou também outros tipos de monitoramento que sejam em áreas remotas, né? A gente fez algumas reuniões aí com o pessoal de ferrovia também, onde não tem essa infra para poder conseguir visualizar os dados e fazer o monitoramento. Então, eu acho que nos próximos, no máximo 5 anos, isso vai estar bem em alta. É legal, cara. Acho que eu compartilho a vossa perspectiva também em termos de evolução. Acho que realmente as pilhas, nos próximos anos aqui no Brasil, pelo menos, para quem não entende, não é? Se as barragens de rejeito elas estão sendo descomissionadas, o rejeito tem que ir para algum lado, não é? Ou vai fazer as barragens de eixo central, Jusão, estão proibidas, ou vai fazer pilha, não é? Pilha, legal, tá, tudo bem, mas amontoar ali aquele monte de material que não é propriamente solo, não é propriamente um material meio conhecido, que pode ter um comportamento um pouco diferente do esperado, e acontecem as coisas que não é? Portanto, eu tenho também, na minha parte profissional, tenho recebido muitas perguntas na questão de
de monitoramento de pilhas, não é? A parte de assentamentos, monitoramento da própria saturação da pilha, piezómetro, tensiómetro, não é? A questão da sucção, que é algo que também precisa ser explorado e melhor entendido. Eu acho que também tem muita parte aí que estamos a falar aqui da parte de pesquisa, que realmente as universidades não têm tanto. Eu acho que elas não têm tanto porque, eu acho que, por exemplo, se calhar de Minas têm mais porque elas têm mais proximidade com as mineradoras e são capazes mais de ir no local, pôr lá os alunos para fazer esses testes e tudo mais. As outras não tanto. Mas seria bom, eu sei que a USP tem alguns contratos com a Val para outros tipos de monitoramento, mas eu acho que seria interessante diversificar mais, não é? E o verbo para pesquisa, é que a verba também para pesquisa, digamos que no Brasil não é propriamente um exemplo, não é? Se for financiado por entidades privadas, no meu país é a mesma coisa, portanto nunca tem recurso para nada. Costumo dizer que Portugal é um país capitalista sem capital, brincadeiras à parte, mas acaba sendo um pouco isso. Mas eu acho que a parte da pesquisa ela tem muita importância nessa parte das pilhas, e continuar a pesquisar e desenvolver os equipamentos que for e as técnicas e metodologias nas barragens e nas cavas também, não é? Às vezes as cavas elas também ficam aqui um pouco para canto, não é? E a gente não fala muito da cava porque tem os radares terrestres e todas essas inspeções e tudo mais. A gente agora vai para uma, e eu lembro de estar em congressos e às vezes o pessoal de cavas o pessoal de cavas e pilhas, às vezes eles reclamavam que só o pessoal das barragens é que tinha as tecnologias legais. Porque aí eu chegava, eu estava num congresso qualquer, aí os caras, tipo, tinha pessoal da Val que chegava lá, onde é que tem essa tecnologia? E eu disse assim, tem na Val. Eles assim, aonde? Eu, na barragem X. E os caras assim, pô, só os caras da barragem têm um negócio legal, lá na cava a gente nunca tem recurso para isso, ou lá na pilha também, sempre tem essa questão depois que é tão grande, as pessoas não entendem que é tão grande, cara, tem tal mina X, e dentro dessa mina tem não sei quantas barragens, uma cava e as pilhas. E tipo, para as pessoas entenderem, para quem não está a ouvir fora do Brasil, a dimensão da mineração no Brasil. Tem muitas mineradoras, muitos locais, muitas estruturas. Cara, outra vez eu estava a fazer um levantamento, estava a fazer um paper e tem 25 mil barragens no Brasil. E acho que 4% é que são de mineração. 4% é que é só da mineração. Portanto, cara, olha o resto. Depois é tudo a irrigação e a reservatório de água e tudo mais. Mas pô, 25 mil. E 4% da mineração, nem é, não. Então, imagina o potencial que vocês têm no monitoramento. Enfim, prezados, considerações finais. A gente já está aqui no limite do vosso tempo. Deixo aí as vossas considerações finais para se despedir aqui do nosso público. André, primeiro eu quero agradecer mesmo por ter participado. Eu acho que a gente trazer esse assunto, né, da fabricação brasileira, não só as vantagens, mas também as desvantagens, né? A gente vê aí uma barreira muito grande para conseguir entrar no mercado. Às vezes alguns clientes pedem que a gente tenha já o produto implantado há tantos anos, e como produtores, assim, como fabricantes brasileiros, isso é impossível, né? Então, a gente tem cada vez mais mostrar a confiabilidade, mostrar que a gente está ali competindo de igual para igual com essas empresas estrangeiras. E ter esse espaço para falar disso aqui é muito importante para a gente, né? Eu sei que seu podcast é escutado aí por muitas pessoas, não só no Brasil, mas fora também. Obrigado. E traz um pouco mais de visibilidade e também reafirma que a gente está aqui no Brasil para competir de igual para igual. A gente traz e entrega da mesma forma que uma empresa de fora daqui, né? Então, agradecer pelo espaço, pela oportunidade, e o que você precisar aí, a gente está à disposição. Obrigado, Paulo. Obrigado aí pelas palavras e obrigado pela visão. A gente tem que agradecer a pessoas como vocês que têm essa visão, têm essa ambição de levar as coisas para a frente. Porque eu já falei mais que uma vez. Obrigada. Ter própria empresa não é fácil, e muito menos é no setor da instrumentação geotécnica. É das coisas mais complicadas que tem para desenvolver de raiz, do scratch, como dizem os ingleses. Tipo, para conseguir levar isso para a frente, porque a capacidade de investimento e conhecimento técnico, e sendo tão nichado o negócio, tens que captar, não é do género, agora vou contratar aqui uma pessoa que me vai ajudar, cara, é muito específico. Tanto o esforço, a organização, a capacidade, o foco, a visão disso, parabéns para vocês, tá? Anderson, suas considerações. Queria te parabenizar por essa iniciativa, cara. Acho que quanto mais a gente conseguir falar sobre instrumentação geotécnica, mais a gente vai ter gente interessada nesse assunto. Frequentemente eu brinco com colegas meus assim, que são da área da automação, e falo, cara, instrumentação geotécnica é um mar de oportunidades enorme. Quem mexe com automação, quem mexe com instrumentação de processos,
é totalmente capacitado para mexer com instrumentação geotécnica, Verdade. via de regra. É uma instrumentação até mais simples, assim, é mais restrita, né? São menos variações de instrumentações, de automação e tal. Então é só uma questão de investir esforço ali para poder conseguir migrar para essa área, que é uma área que tem muita oportunidade. Os profissionais são valorizadíssimos, até porque não tem profissional pronto, igual a gente comentou bastante aqui, né? Então, geralmente a gente tem que trazer gente, a gente sempre traz gente boa, né? Mas gente boa que conhece outras áreas para poder treinar ela no processo geotécnico ali, no datalog e tal. E a pessoa, se ela já é pronta nessa área, ela tem uma grande valorização. Eu acho que não fica sem emprego. Não. E Se for bom, vem muito também. dessas iniciativas, né, cara? Isso mesmo. Igual você está fazendo aí. Obrigado, pessoal. Eu acho que um pouco a reflexão, estamos começando 2025, não é? Mas a reflexão aqui é que nós criamos este espaço para dar este espaço de fala para quem trabalha com instrumentação, não é? As grandes empresas elas sempre têm mais espaço, porque têm LinkedIns, congressos, têm mais acesso, não é? E nem todo, eu acho que é um pouco mais de democratizar o acesso à informação. Uma das coisas que sempre eu fui contra, falo contra mim porque eu trabalho em grande fabricante, que é o acesso a congressos. Para quem está iniciando a área, trabalhar, as taxas que se pagam, mesmo de estudante, elas não são baratas. Portanto, esse tipo de discussões que nós estamos a ter aqui de instrumentação, que são gratuitas, vocês vão no YouTube e vocês vêem gratuitamente, são similares às que nós temos nos congressos, porque eu encontro pessoal, encontro clientes, encontro outros fabricantes, e quando eu queria gerar esse espaço, que as pessoas dizem, mas o que é que se fala? Quando a gente vai num congresso, o que é que a gente discute? O que é que normalmente a gente fala? A gente fala dos impostos, fala que é caro, fala que não tem fabricante, a gente mostrou que tem. Entende? Tem todas essas coisas que se discutem. Mas é preciso estar lá no congresso, é preciso pagar uma baita de uma taxa. Muitas vezes a empresa, às vezes não é em Belo Horizonte e vocês têm que ir para outro, mais a viagem, mais o hotel e tudo mais, e acaba ficando caro. E eu sei tudo isso. Ao início eu punha do meu próprio dinheiro, cara. Se vocês têm ideia, o primeiro FMGM 2018, que é a Conferência Internacional de Monitoramento Geotécnico, que eu digo que é a Copa do Mundo da Instrumentação, foi no Rio de Janeiro em 2018, e ela custava 2.500 reais a inscrição. Fez do meu dinheiro, cara. Eu disse, a minha filha tem acabado de nascer. Eu pensei assim, acabado de pagar o parto. E eu pensei, como é que eu vou pagar? Mas eu paguei porque eu queria, e era no Rio de Janeiro, não foi viagem, hotel e tudo mais. Mas aí aquilo fez-me pensar, e quem não tem essa possibilidade? Quem não vai ter acesso a isso? Eu não vou ter acesso a esse pessoal internacional, top das galáxias, que tem essas discussões de altíssimo nível. As outras pessoas não vão ter acesso, não vão ter esse privilégio. Portanto, aqui o objetivo era de trazer isso para cá, trazer essa discussão. E para mostrar que há certas coisas que parecem óbvias, mas tipo, mas tem que ir no congresso e fala, e não sei o quê. E outra coisa também sempre, eu estava num meio que, por exemplo, é na infraestrutura em São Paulo, em que as pessoas parecem que têm problema em partilhar informação. E eu senti que na mineração não tem isso. Na mineração o pessoal gosta de partilhar informação. Olha, a minha cava funciona assim, a minha barragem é isto, olha, eu tenho estes datalogs. É um outro espírito, entende? E eu acho que o facto de nós podermos fazer e partilhar isso, cara, é isso que para mim é a missão cumprida. Para mim o pessoal chegou aqui para mim há umas semanas atrás, disse assim, olha André, tal pessoa viu o podcast e está seguindo e foi ver o livro. André, olha, a pessoa viu tal pessoa, eu sei que não é todo mundo que vê. Não tem problema. Eu também não vejo todos os podcasts do Flow, nem da Podpah, ninguém vê, eu acho que ninguém vê. Eu sei que vocês vão, olha, isto é mineração, eu vou ver, isto é túnel, eu vou ver, isto é fibra óptica, eu vou ver. Depende das temáticas, por isso é que a gente tenta trazer o mais diversificado para ocupar os espaços. Mas tal pessoas assim, não, olha, eu vi o teu e me interessei por isto e fiquei a entender melhor e fui pesquisar tal livro, tal literatura. O Mateus esteve aqui no episódio 2, ele admitiu, André, muitas das coisas que eu vejo é pessoal que vai no teu podcast e eu sigo essas pessoas, eu vou ver o que elas fazem, eu vou ver o que elas escreveram, eu vou ver o que elas desenvolveram, vou ver o que elas indicaram e a minha parte de formação de instrumentação tem sido por aí. Portanto, o objetivo é isso, é democratizar o acesso ao conhecimento de uma maneira muito mais acessível, porque nós sabemos que está difícil encontrar pessoas que se interessem pela área, porque se elas não estão interessadas, muitas vezes elas nem sabem que pode ser uma coisa interessante, porque nunca lhes foi apresentado, porque está restrito a um nicho e não está acessível. Se a gente mostrar que não, olha, é isto que a gente faz, é isto que essas tecnologias que tu podes lidar, se calhar as novas gerações dizem, não, isto é interessante. Olha, eu vou andar aqui com drone e tal, é isso que eu quero.
E às vezes é uma forma de tu sensibilizares melhor as novas gerações para isso. Portanto, esse é o objetivo. Esperemos que, acho que a missão está sendo cumprida nesse aspecto. Agradeço imenso o vosso tempo. Desejo o maior sucesso, que 2025 seja muito melhor que o 24 e assim em diante. E a gente vai se encontrar por aí, certamente. Agradecer mais uma vez. Portanto, já deu a nossa hora, mais uma vez, não é? Começar a pagar a hora extra, 2025. Pessoal, já sabem como é que é. Mais uma vez, obrigado pela vossa audiência. Sigam-nos no YouTube, sigam-nos no LinkedIn, contato direto imonitoshotek@gmail.com. Agradecer aos nossos patrocinadores, Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. Aí o QR Code está na tela, não é? Fundamentals Automated Feed Instrumentation. Cara, este livro aqui, eu vou-vos falar, este livro aqui está custando $150. Façam o câmbio do negócio. Isto é das coisas mais desenvolvidas que tenho, mais detalhadas que está aqui. Não está nem na Amazon. Portanto, olha, eu fui privilegiado, mais uma vez, eu fui o privilegiado de ter acesso a isso. Se eu não fizesse o que eu fiz hoje, eu não teria tido acesso a isto. E não é qualquer um que eu possa comprar. E tem aqui muita informação muito interessante, cara. Este livro vale a pena. Vai estar em breve disponível, mas em primeira mão a gente está aqui disponibilizando. Participem do concurso, envie-os para casa, tá bom? Um abraço, até à próxima.